Graças a Deus. Boa noite, meus amados irmãos. Está aí no conforto da sua casa, embora eu sei que você gostaria de estar aqui. Paz seja convosco. Estamos iniciando mais um Face Culto, onde a palavra de Deus, o louvor, a adoração, entoados ao nosso Senhor, vai invadir o seu ser, vai invadir a sua casa, assim como na descida do Espírito Santo. A Bíblia diz que primeiro o Espírito Santo encheu a casa. Não é porque você está na sua casa que o Espírito Santo não pode tocar, invadir o ambiente, trazer paz, e Deus tem propósito na tua vida. Há um Deus no céu que está trabalhando em favor do povo dele e em favor da sua vida. Peço que você compartilhe, que você comente, que você nos ajude na divulgação. No final eu quero falar sobre a carreata, tá bom? Aguarde até o final do culto. Eu quero falar sobre a nossa mega carreata quinta-feira, tá bom? Então eu quero abençoar você. Feche os seus olhos aonde você estiver. Eterno Deus, majestoso Pai, o Senhor é o nosso Salvador, mas também é o nosso Senhor. Pedimos, Pai, a Tua graça, porque o Senhor disse: aonde estiver duas pessoas ou mais, o Senhor ali está. Embora tenha uma pessoa sozinha, mas o Teu Espírito Santo está com ela. Que nessa noite, Pai, a Tua palavra, o Teu conhecimento, a Tua sabedoria possa emanar através deste altar, através do louvor, através, meu Pai, do Teu servo, o Caíque, que vai estar pregando. Que possa, meu Pai, ser uma avalanche, que possa ser, meu Pai, uma inundação de poder, graça e conhecimento na casa dessa pessoa. Sara a ferida, arranca a tristeza, arranca a amargura, arranca, Deus, tudo aquilo que nos impede de Te adorar e de Te buscar nessa noite. Que a paz de Jesus Cristo possa Te visitar na tua casa, meu amado irmão. Nós vamos adorar. Deus habita em meio aos louvores. E se você louvar, se você adorar de coração, Ele vai estar aí contigo. Seja bem-vindo ao culto da Igreja do Evangelho Quadrangular de Itaguaí. Aleluia. Paz seja convosco, irmãos, amigos do Face. Reforçando ao que o pastor disse, vai compartilhando, meu querido. Marque aquela pessoa da sua família, o seu amigo, que eles possam estar assistindo juntamente com você. Compartilhe aí. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Ele é o Deus do impossível, querido. Aquilo que eu e você não conseguimos fazer, o Deus do impossível, Ele sim pode fazer. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o meu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. O Deus impossível. O Deus impossível. O Deus impossível.
Deus impossível. Creia, querido, que Ele é o Deus do impossível e que Ele pode mudar a nossa situação, a situação da nossa nação. Ele é capaz, querido, somente creia, clame a Ele, clame ao Deus do impossível. O Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. O Deus impossível. O Deus impossível. O Deus impossível. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz seja convosco. Mais uma vez, um culto atípico, mas ainda é um culto, ainda é um momento de nós ouvirmos a palavra de Deus, sermos alimentados por ela. E independente das barreiras do tempo, independente da forma que nós estamos habituados, Deus é capaz de fazer a sua obra, o Espírito Santo é capaz e vai se mover em nosso meio. Então que a gente possa manter o nosso coração aberto. Mais uma vez eu reforço para que você marque nos comentários, para que você compartilhe, para que o número máximo de pessoas seja impactada, seja tocada pela palavra de Deus nessa noite. Amém? Desde já eu agradeço pela vida do pastor Carlos, que hoje nós invertemos, hoje é ele que dá de suporte. Eu já agradeço pela confiança dele, do pastor Carlos, da pastora Luciana, e mais uma vez ter essa oportunidade, essa alegria e esse privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus com você. Amém? É nítido entre todos, não se fala de outra coisa. Nós estamos vivendo momentos incomuns, nós estamos vivendo momentos atípicos, e muitos de nós estamos às vezes sendo tomados por pavor, tomados por medo, tomados por desespero. E nessa noite eu creio que o Espírito Santo irá trazer uma palavra aos nossos corações para que nós possamos aprender a como agir, a como nos mover em tempos como esse. Eu estava orando e buscando a Deus para saber qual seria a palavra que Ele estava disposto a falar aos nossos corações, e é por isso que hoje, de uma forma bem simples, de uma forma bem sucinta e principalmente de uma forma prática, nós vamos meditar e analisar e aprender com o Espírito Santo um dos textos mais lidos, dos trechos da Bíblia mais conhecido entre todas as pessoas, e sendo elas evangélicas, cristãs ou não. Eu queria pedir para que desde já você pegue a sua Bíblia nesse momento e abra a sua Bíblia no Salmo 23. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 23. Glória a Deus. Salmo número 23.
antes de nós lermos o Salmo 23, para nós criarmos um plano de fundo aqui, para nós, é importante que nós saibamos de algumas coisas. O Salmo de número 23, ele foi escrito pelo rei Davi, o Davi da história de Golias, como todos nós, ou a maioria de nós conhecemos. E existem alguns pontos que é importante nós nos atentarmos, que é o momento no qual Davi escreveu o Salmo 23. Em que momento da vida de Davi foi que ele escreveu o Salmo 23? Alguns pesquisadores vão apontar que Davi escreveu o Salmo 23 quando ele estava em perseguição, sendo perseguido por Saul. Só para nós nos lembrarmos do contexto, a Bíblia diz que Davi matou Golias, e a partir daquele momento ele foi inserido na vida da realeza, ele foi inserido no contexto, ele foi conhecido como um general diante de Deus e também diante dos homens. Então isso começou a chamar atenção e trazer inveja ao coração do rei daquele tempo, que era o rei Saul. A Bíblia diz que Saul ele era tomado por um espírito maligno, e todas as vezes que ele era tomado por um espírito maligno, ele tentava matar, ele tentava ceifar a vida de Davi. É então que Davi, cansado por aquela situação, ele decide então fugir. E Davi então foge de Israel, ele vai para uma terra desconhecida, uma terra que não era dele, e ele está sendo perseguido pelo rei Saul. Ele está ele não tem, está longe dos seus conhecidos, ele não leva os seus familiares. Davi, ele não tem um lugar para repousar o seu teto, ele não tem uma casa para a qual ele voltar, porque ele morava junto em Israel, junto com os reis, ou junto com o rei Saul e os seus demais. Ele não está com a sua família, ele não tem nenhum tipo de amigos, mas ele foge sozinho então. E a única coisa que Davi tem é o próprio Deus. Essa é a única coisa que Davi tem. Era a palavra que um dia ele havia recebido de Deus. E mesmo no momento de crise, no momento sem saber se ele ia ter o que comer, sem saber se ele ia ter o que beber, Davi então, meditando, ele escreve o Salmo 23. Num momento como este, num momento de medo, num momento de desespero e num momento de incerteza. E aí então Davi ele começa a escrever o Salmo de número 23, e ele começa, e isso é algo muito interessante, que Davi ele não começa como um rei na sua história, mas Davi, a Bíblia diz que Davi era um simples pastor de ovelhas. Esse era o primeiro trabalho, a primeira função, a primeira responsabilidade de Davi, era cuidar de ovelhas. Aí então Davi ele relembra o seu passado, e ele começa então a lembrar do seu passado enquanto pastor de ovelha, ele começa a meditar sobre o seu passado, e aí então ele começa a pensar sobre Deus, e aí então ele nasce então a partir de Davi, inspirado por Deus, o Salmo de número 23, que é o que nós vamos ler nesse momento. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em verdes campos me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. Refrigera-me a minha alma, e conduz as veredas da justiça, por amor do seu nome. Versículo 4: e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a sua vara e o seu cajado me protegem. Vamos então pular o versículo 5 e ir para o versículo 6, que diz assim: certamente a felicidade, a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim.
Antes de nós passarmos para a palavra, eu peço que nesse momento, você ir na sua casa, feche os seus olhos e incline a sua cabeça, nós iremos fazer uma oração. Pai, em nome do seu Santo Filho Jesus, nós sabemos, Deus, que você não se limita a paredes e a templos. Nós sabemos que tem sido tempos, ó Deus, de incertezas, tem sido tempos, ó Deus, de muita euforia, de medo e até de desespero em alguns, Pai. Mas acima de todas essas coisas, nós cremos em Ti e na Sua bondade. Espírito Santo, que não só uma palavra de consolo e de esperança, mas que é uma palavra de certeza, de ânimo e de vigor e de conhecimento e sabedoria seja trazida aos nossos corações nessa noite. Abre os nossos corações, dá-nos a luz do seu entendimento, para que não seja só mais uma informação, mas que seja a sua palavra e a sua vontade sendo revelada a nós nessa noite. Em nome de Jesus, assim nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, agora nós vamos pausadamente meditar um pouquinho sobre cada versículo do Salmo 23. Então, Davi, ele começa o Salmo 23 dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu começo a pensar e a refletir então sobre qual seria o papel de um pastor. Davi, ele lembrando da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, ele se lembra de que o papel de um pastor é cuidar das ovelhas. O papel de um pastor, a responsabilidade de um pastor é guiar as ovelhas, é proteger as ovelhas e é alimentar as ovelhas. As ovelhas em si, elas não têm a capacidade, elas não têm o poder, elas não têm a sabedoria necessária para trilhar o caminho correto, para encontrar, saber os lugares onde ela pode encontrar comida. Ela não tem a capacidade de se proteger dos seus predadores. E aí então é responsabilidade do pastor toda a proteção, toda a provisão e todo o cuidado das ovelhas. E Davi então entende isso e ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Logo, se Deus é o meu e o seu pastor, como era o pastor de Davi, nós somos as suas ovelhas, nós somos os seus rebanhos. Ou seja, a responsabilidade de lidar com as situações, de prover tudo que for necessário, toda a proteção necessária, ela não vem de nós que somos ovelhas, mas ela vem do próprio Deus. E é por isso que Davi então, ele pode olhar para o céu e dizer: não, o Senhor, o próprio Deus, o Todo-Poderoso, Ele é o meu pastor. E porque Deus é o meu pastor, nada me faltará. Não é sobre o quanto eu sou bom, não é sobre o quanto eu posso, mas é sobre o pastor que me protege, que me guarda e que me alimenta. Davi então, entendendo isso, ele passa então ao versículo 2, e ele diz assim: em verdes campos me faz descansar. O pastor então, ele guia as ovelhas até que eles chegam aos verdes campos. E o que são os verdes campos? Os verdes campos nada mais são do lugar onde nós podemos nos alimentar, é o tempo onde nós somos providos pelo próprio Deus. E é muito interessante pensar que a ovelha em si, embora ela tenha o mínimo de instinto de sobrevivência para ir atrás dos campos, os verdes campos, os lugares protegidos, só podem ser alcançados pelo próprio pastor, que é o guia. E é uma vida comum, os verdes campos são a vida comum, a vida rotineira, que é minha e a sua. São os momentos que nós experimentamos a provisão de Deus na nossa casa, a provisão de saúde, a provisão de ânimo, a provisão de força e a provisão de alegria.
E Davi, ele não para por aí. Além dos verdes campos que o pastor nos faz chegar, ele diz: tu me conduz, tu me guias às águas tranquilas. E além de alimento, é responsabilidade do pastor conduzir as suas ovelhas às águas tranquilas. O que são as águas tranquilas? As águas tranquilas é o lugar onde nós podemos descansar, recuperar o nosso fôlego, recuperar a nossa força, beber da água, nos satisfazer da água daquela fonte, na certeza de que não existem predadores ao nosso redor. É o momento de nós podermos receber um alívio, um descanso seguro para aquele momento. E esse alívio, ele não é obtido, ele não pode ser alcançado pela mão, pela própria vida da ovelha, pela própria sabedoria da ovelha. Mas ela só pode ser alcançada quando a ovelha ouve a voz e segue o seu pastor. E aí então ela pode alcançar os campos verdejantes e as águas tranquilas. E Davi então, no versículo 3, ele continua, e ele é como se ele fizesse uma continuação do versículo 2. E é como se ele fizesse uma explicação do versículo 2. E ele diz assim: restaura-me, refrigera a minha alma e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. A principal responsabilidade do pastor não é guiar as suas ovelhas para um caminho torto, embora isso talvez pareça óbvio. Não é guiar as ovelhas por um caminho mau, mas é guiar as suas ovelhas por um caminho de justiça, por um caminho de retidão. E Davi então, ele refaz essa oração, essa meditação diante de Deus. Deus, me conduza por um caminho de retidão. E sabe por que é como se Davi pedisse? É porque no seu íntimo, Davi sabia que a ovelha por si só não era capaz de escolher o melhor caminho, não era capaz de tomar a principal decisão. Então aquela ovelha e o próprio Davi, eles eram dependentes do pastor. Elas dependiam da orientação do pastor, elas dependiam da condução do pastor, porque se não era o pastor a conduzir, de nada valeria o seu caminho. E Davi então, ele continua construindo essa meditação, e aí no versículo 4, que é um dos que mais me chamam a atenção, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Cara, como isso é lindo, como isso é poderoso. E existem alguns pontos aqui que eu e você nós precisamos nos atentar, porque Davi ele começa o versículo dizendo: o Senhor, Deus, me guia por verdes campos, Deus me conduz às águas tranquilas, Deus me leva a viver uma vida reta nas veredas da justiça. Mas quando chega no versículo 4, Davi diz assim: e ainda que ele não fala de Deus, mas fala que ele, por si próprio, segundo a sua própria vontade, ande pelo vale da sombra da morte. E aí existem alguns pontos que são maravilhosos, nós precisamos nos atentar, querido. Porque Deus, o que é o vale da sombra da morte? O vale da sombra da morte é um dos momentos da nossa vida em que nós somos assombrados pela própria morte, onde a morte se encontra perto de nós, onde nós somos tomados pelo medo, nós somos tomados pelo desespero. E aí Davi fala que Deus não nos conduz a esses caminhos. Ele não fala em Deus me conduz ao vale da sombra da morte. Ele não fala isso. Davi fala: e ainda que eu ande por iniciativa própria,
ainda que eu me desvie da voz do meu pastor e ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Sabe, querido, que nós podemos aprender com isso? É que Deus nunca irá nos conduzir a caminhos de morte. É por isso que ele diz em Jeremias: eu bem sei o plano que tenho a vosso respeito, planos de bem, não de mal, para vos trazerdes a esperança de um futuro melhor. Porque os planos que Deus tem são maiores que os planos que nós temos. E sabe, querido, pensando na parábola que Davi está meditando sobre as ovelhas, era muito comum naquele tempo que a ovelha ela se dispersasse do rebanho. É muito comum que a ovelha, por iniciativa própria, ela se distraía, ela deixava de olhar para o pastor, ela deixava de prestar atenção à voz do pastor, e aí então ela se distanciava das ovelhas. Era o momento em que ela estava desprotegida, e ela estava pronta para ser pega pelos seus predadores. E Davi entende isso, e ele diz assim: ainda que eu esteja desviado dos caminhos do meu pastor, e ainda que eu esteja desviado da vontade que Deus revelou à minha vida. E isso é muito importante de nós entendermos, porque nós achamos que nós nos desviamos quando nós deixamos de vir para a igreja. Mas a verdade é que se nós deixamos de vir para a igreja, é porque o nosso coração já havia se desviado dos caminhos de Deus. Nós já havíamos abandonado o caminho, a vontade que Deus revelou ao nosso respeito. E nós começamos então a andar por iniciativa própria. Nós começamos então a caminhar por caminhos que não foi o Deus que nos escolheu, mas foi nós que escolhemos, porque nós ficamos distraídos com as outras coisas. Mas Davi, querido, isso é lindo, ele não para por aqui, ele continua. E ainda que eu passe por momentos onde eu serei assombrado pela morte, onde a morte caminhará comigo, ele diz assim: eu nada temerei, eu não terei medo. Por quê? Porque eu sei que o pastor está comigo, eu sei que o Senhor está comigo. Ainda que os meus olhos não vejam, ainda que os meus ouvidos não ouçam, Deus ainda está conosco. E ele não para por aí, ele continua dizendo, ele diz assim: pois tu está comigo. E essa é a parte mais interessante, na minha opinião. Ele diz assim: a sua vara e o seu cajado me consolam. Sabe, querido, era muito comum naquele tempo os pastores de ovelha, eles sempre andavam com um cajado. Você já deve ter visto uma imagem. E aquele cajado, era como se fosse uma ponta de caracol, a ponta formava um gancho. E aquele cajado, querido, ele servia para que quando uma ovelha se desviasse, ele enganchasse as pernas da ovelha naquele cajado, e ele puxasse de volta as ovelhas para o caminho que o pastor havia trajado. E não só para fazer com que as ovelhas retornassem ao caminho, o cajado também servia para bater e para proteger as ovelhas dos devoradores. O cajado servia para que o pastor protegesse as suas ovelhas. Porque olha que interessante, as ovelhas não eram capazes de se proteger por conta própria. E o que Davi está querendo dizer então no versículo 4? E ainda que eu me desvie dos caminhos do Senhor, Deus estará comigo, e com o seu cajado Ele me corrigirá, com o seu cajado Ele me fará retornar aos caminhos que Ele trilhou e ao lugar de proteção. E ainda que eu e você nos desviemos, o Senhor, o nosso pastor, ainda continuará suportando, se importando conosco.
corrigirá com seu braço forte e nos fará retornar para o seu caminho, para a sua vontade. Sabe por quê, querido? Porque Deus ainda continuará se importando conosco. E esse é motivo de consolo, querido. Porque nós não temos um Deus que, a imagem que nós temos de Deus às vezes é que Ele está sentado lá no céu, Ele é todo poderoso, Ele não, Ele quer adoração, mas é como se Ele talvez não se importasse tanto com os homens. Mas não é essa a imagem que Davi expressa aqui. A imagem que Davi expressa aqui é um Deus que ama os seus filhos, é um Deus que é pastor e cuida, e que é ativo no cuidado com as suas ovelhas. E esse é o nosso Deus. Ele é o nosso pastor, e a responsabilidade de cuidar do rebanho não é das ovelhas, mas é do pastor. E aí então, nós conseguimos, pensando sobre tudo isso e meditando sobre tudo isso, trazer para os tempos atuais. Sabe, nós vivemos um tempo de incertezas, tempos de medo e tempos até de desespero. E aí então nós começamos a tomar atitudes e a trilhar caminhos baseados pelo medo. Baseados pelo medo de que vai faltar, pelo medo do que vai poder acontecer. E é importante sim que nós sejamos prudentes, mas não é o medo que é o nosso guia. O medo e o desespero não podem ser o nosso guia. E sabe o que acontece conosco, querido? Nós deixamos de ouvir a voz do pastor, nós deixamos de manter os nossos olhos fixos no nosso pastor, e então, guiados pelo medo, nós somos conduzidos a outros caminhos, a caminhos que nos assombram, caminhos onde a morte e o desespero nos assombram. Independente desse tempo, querido, você não está sozinho, você não é um órfão, você não é uma ovelha perdida. Se um dia eu e você aceitamos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador, a partir daquele momento, Deus é o nosso pastor. E ainda que os nossos olhos não vejam a provisão, o nosso pastor nos conduzirá a um campo onde nós poderemos nos alimentar. E ainda que talvez nós não consigamos dormir direito ou fazer as nossas tarefas diárias direito por conta do medo, o nosso pastor, o nosso Deus e o nosso Pai nos conduzirá a lugares, a águas tranquilas, onde nós poderemos sermos aliviados, ter as nossas almas refrigeradas. E ainda que talvez eu e você fomos guiados pelo medo e caímos no caminho da desobediência, ou talvez nos esfriamos da fé, ou abandonemos a vontade e a palavra que Deus tinha dado a nosso respeito. Se eu e você, se nós voltarmos a ouvir a voz do pastor, voltarmos a prestar atenção, nós perceberemos que Ele está com o seu cajado pronto a nos corrigir, pronto a nos fazer andar por um caminho de retidão, não um caminho de morte, mas um caminho de vida, não um caminho de medo, mas um caminho de esperança. Por isso, querido, que os nossos olhos não estejam fitos nesse momento na televisão, que os nossos olhos não estejam fitos nesse momento no Facebook, que os nossos olhos não estejam fitos nesse momento no que as autoridades da saúde dizem, embora elas sejam importantes, no que as autoridades do governo, da política dizem. Isso é importante, mas não são elas que nos protegem. O nosso bem-estar, a nossa proteção, a nossa segurança, a nossa provisão, elas não provêm de homens, elas não provêm de umas circunstâncias, elas não provêm de que tudo corra bem, querido. Elas provêm do nosso pastor. E porque Ele é o nosso pastor, é por isso que nada nos faltará. Que nós abandonemos nesse momento todo o espírito de orfandade. Nós não somos órfãos, nós não estamos abandonados, nós não estamos sozinhos.
Pai que se preocupa e que é ativo num relacionamento conosco. Que nós possamos voltar a isso, querido. E é por isso que nesse momento, para que nós possamos finalizar, eu peço para que você abra no Salmo 23, no último versículo, que é o versículo 6. E olha como Davi, mesmo no momento de perseguição, mesmo no momento de crise e no momento de incerteza, olha o que Davi fala no versículo 6. Certamente, ele não fala talvez, ele não fala que se tudo der certo, ele não fala que se as circunstâncias estiverem positivas, não é isso que ele fala. Ele diz: certamente, eu tenho certeza que o quê? Que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu tenho certeza que o meu Deus é capaz de cuidar de mim. Eu tenho certeza que o meu pastor e o meu pai é capaz de me proteger. E ele continua: e eu habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Eu habitarei na presença de Deus. Eu habitarei no lugar de proteção. Que eu e você possamos receber a paz que a palavra nos traz. Não a paz que o mundo dá, querido, como Jesus disse, mas uma paz que sobressai o entendimento humano e uma paz que só Jesus pode dar. A paz de Deus a nós. E é por isso que eu convido nesse momento que aí na sua casa você feche os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração. Oi, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque todas as vezes que nós olhamos para Ti, nós enxergamos um Deus que é capaz de cuidar e de prover. Obrigado, Deus, porque o próprio Davi disse: eu elevo os meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro? Ele não vem de homens, ele não vem de circunstâncias, mas ele vem do meu Deus, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, aquele que detém o universo em suas mãos. É em Ti que nós cremos, é em Ti que nós descansamos, Pai. Espírito Santo, em nome de Jesus, a todos que estão ouvindo, a todos os lares e família, nós declaramos paz sobre esses corações e a certeza de que você não só nos guia nos caminhos de crise, mas você nos guia em todo tempo. Que paz e alegria e a certeza da Tua presença sejam liberados sobre cada vida. Em nome de Jesus. Amém. Receba paz para o seu coração, em nome de Jesus. Pastor Carlos. Graças a Deus, Deus seja louvado pela vida do nosso irmão Kaique, que além de ser um obreiro da nossa igreja, também é coordenador regional da nossa juventude e mocidade. Eu quero, mesmo você na sua casa, estamos fechando a nossa transmissão, mas ainda tem um recado para te dar. Eu quero abençoar você que tem contribuído com a casa de Deus. Eu tenho falado algo que está no Salmo 126, versículo 6, que aquele que leva a semente chorando voltará com a sua colheita com alegria. Muitas pessoas estão chorando, mas as lágrimas e a dor não podem impedir você de plantar. Se você plantar com lágrimas, se você plantar mesmo que esteja apertada a sua situação, a garantia de Deus, não é do homem, não é do governo, não é do patrão, a garantia de Deus é que você vai ter colheita com alegria. E a Bíblia diz que Deus, Ele ama a pessoa que tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não é falada, a fé é uma atitude. Toma atitude com lágrimas e você vai ver a atitude de Deus com alegria. Você pode nos procurar via WhatsApp, mandar uma mensagem no Messenger, mas também você pode transferir ou fazer depósito. Eu vou passar a conta. Está aí nos comentários.
por favor, dê uma olhada. Estou colocando agora nos comentários. O banco é o Banco do Brasil, agência 0203-8, conta corrente 38304-X. Como é conta jurídica da Igreja Quadrangular, o CNPJ é 62955-505-0212-45. Se você for fazer depósito ou transferência, por favor, nos envie o comprovante para dar validade. Você que vai fazer, que é a minoria, envie o comprovante para nós darmos autenticidade e validade na tua oferta, no teu dízimo. Não deixe de contribuir com lágrimas, porque a certeza de colher com alegria. Então está aí nos comentários a conta da igreja, e depois nos envia o comprovante. Eu quero te abençoar, Pai. Eu abençoo cada irmão que contribuiu, irmãos que vão contribuir, irmãos que mesmo na crise não têm deixado as suas mãos fechadas, mas têm sido liberal ao teu reino de Deus. À medida com que eles têm sido liberal para o teu reino, seja liberal para a casa deles, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Muito obrigado por nos ajudar e abençoar a casa e a obra missionária. E por último, antes da bênção apostólica, quinta-feira nós vamos fazer uma mega carreata na nossa cidade. Não é uma carreata infringindo leis ou decretos, porque já conversamos com a polícia militar, já conversamos com o chefe do executivo, com o nosso prefeito. Nós vamos fazer uma carreata 19 horas na frente da prefeitura. Então você vai com o seu carro, com a sua família, chegando na frente da prefeitura, não desça do carro. Chegou na frente da prefeitura, quinta-feira agora, 19 horas, não saia do carro. Na hora que o carro de som sair, você vai sair com o seu carro para não ter aglomeração. Todos são bem-vindos, mas tem que acatar as normas de saúde e segurança. Nós vamos passear pela nossa cidade, abençoando a cidade, cantando um lindo hino que está sendo cantado no Brasil inteiro, no mundo inteiro, porque ele vive. Então você que é membro dessa igreja, você que quer participar, entre em contato conosco para você saber as normas e compartilhe aquilo que nós já colocamos na nossa página. Eu quero dar a bênção apostólica. Deus te abençoe. As informações estarão no grupo, estará no Facebook, bate-papo, enfim, dê uma olhada e você vai ser abençoado. Nós estamos com muitas saudades de vocês. Levante as suas mãos aonde você estiver e receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o Pai, que as graças